A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Chegamos ao final de mais um trimestre, a lição 13 dos nossos juvenis, com o tema O Livro da Minha Vida. Eu sou o pastor Valmir. E eu sou o Nicolas. Para quem viu o vídeo passado, a gente já estamos na última parada já. É verdade, nós estamos vindo de uma viagem. A nossa última parada, a nossa penúltima parada foi, no caso, as epístolas. A última parada nossa foi em Apocalipse. E para encerrar essa viagem, iremos falar sobre o livro da minha vida. E o Nicolas, que é o nosso leitor mor, vai estar lendo o texto áureo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A nossa leitura bíblica em classe está em Salmos 119, dos versos 9 a 12, depois dos versos 89 a 105. Como são versículos pequenos, nós estaremos lendo, até porque também a temática é a palavra de Deus, e é bom nós falarmos da palavra do Senhor. Eu vou começar na leitura que diz assim, uma pergunta para mim e para você. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração, tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazeis mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. 105, no coral. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é interessante, antes de entrarmos já lá na introdução. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Qual é a ideia que nós temos neste versículo? Que ao mesmo tempo que a palavra de Deus, ela ilumina onde nós estamos pisando, ela também é capaz de iluminar o nosso caminho. Tanto, Nicolas, é como um carro que tem um farol baixo e tem um farol alto. Então, ao mesmo tempo que diz aqui, olha, ele é lâmpada aqui para os meus pés, mas ao mesmo tempo também ela é o quê? Ela é luz para o caminho. Ela ilumina perto, mas também ilumina longe. Porque se ela iluminar somente perto, de repente, o pertinho você não consegue ver o buraco que está à frente. Quando você vê, o buraco já está ali. Então ela ilumina perto, você vê o que você precisa na hora e logo também já uma condição de você fugir daquilo que pode te trazer algum prejuízo espiritual. 3 são os nossos objetivos na lição de hoje. Primeiro, reconhecer a relevância e a veracidade da Bíblia Sagrada, conhecer alguns fatos históricos que foram previamente anunciados nas Sagradas Escrituras e compreender a atualidade e eficácia
de seguir os preceitos bíblicos para ter uma vida abençoada. Primeiro ponto, a veracidade da Bíblia. Hoje vamos estudar sobre a veracidade da Bíblia e sua relevância não apenas como um livro de consulta, mas sobretudo como um manual de fé e prática. A Bíblia não é uma obra de ficção, lendas ou mitologia. Inúmeros trechos foram historicamente comprovados através de diferentes ciências ao longo dos séculos. Descobertas arqueológicas que ocorrem até hoje, por exemplo, comprovaram relatos, lugares, eventos e pessoas citadas nas Sagradas Escrituras, reforçando até para os incrédulos a sua legitimidade e confiabilidade. A existência do milenar povo hebreu é um dos mais evidentes sinais de que o que temos escrito na Bíblia é verdade. Não há como dissociar os judeus da Bíblia e nem a Bíblia dos judeus. Sua história, cultura, costumes, língua, etc. estão registrados desde os seus primórdios nas Sagradas Escrituras. É interessante, obrigado, Nicolas, que o comentarista ele colocou aqui algo interessante. A Bíblia, ela não deve ser lida, pesquisada, somente para um fim de uma autoajuda. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é somente um livro de consulta. A Bíblia não deve ser, eu quero a Bíblia porque eu quero saber dos fatos históricos. Eu quero a Bíblia porque eu quero ver o que aconteceu. Eu quero a Bíblia para poder apoiar o meu erro. Tem gente que pega a Bíblia até para apoiar o seu erro. Eu quero a Bíblia para ver o que ela fala. Não, não deve ser para isso. A Bíblia, a palavra de Deus, a inerrante, infalível palavra de Deus, ela é escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo para trazer salvação à humanidade. É Deus falando com a humanidade aquilo que era o seu desejo, aquilo que ele queria trazer de informação para todos nós. E ela vai trazer alguns fatos históricos, claro, isso até para comprovar a sua verdade, a sua veracidade. Por exemplo, a Bíblia vai falar que Israel ia voltar a ser nação. E sabe quando isso aconteceu? No século passado, no século passado. Ainda no século em que eu nasci. Não que eu seja tão velho assim. Eu não sou um homem centenário. Mas eu nasci no século em que Israel voltou a ser nação. Eles voltaram a ser nação em 1948, em uma sessão presidida por um brasileiro. Preste atenção nisso. Foi o voto de um brasileiro que permitiu que Israel voltasse a ser nação. Como assim o voto de um brasileiro? Tipo, votaram 6 a favor e votaram 6 contra. Eu estou falando um número assim aleatório, só para você entender. 6 votam a favor, 6 votam contra. Mas tinha o voto do presidente da sessão. E o presidente da sessão era um brasileiro que estava presidindo a sessão nesse dia. E ele vota o quê? Ele votou para Israel voltar a ser nação. Então nós vivenciamos isso. E o Brasil está debaixo de uma bênção do Senhor. Por quê? O Brasil está debaixo de uma bênção do Senhor. Porque lá atrás há uma promessa que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e irei amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então o Brasil, nesse caso, abençoou para que Israel voltasse a ser nação. E é claro que nós não vamos se encostar nisso para ser abençoado, mas só nisso aí já tem uma prosperidade de Deus sobre a nossa nação. E olha que nação rica é a nossa, não é verdade? É uma nação maravilhosa. Tem outros fatos históricos também, que vai ser registrado aí a deportação de Israel pelos assírios, a deportação de Judá pelos babilônicos, a destruição de Jerusalém, profetizado por Jesus. Então nós vamos ver, e foi cumprida em 70 anos depois
né, depois de Cristo, 70 anos, de fato vai acontecer. Então são fatos históricos que comprovam a veracidade da palavra do Senhor nosso Deus. Nós falamos que a veracidade da Bíblia, agora falaremos sobre o manual da vida. Manual da vida. Eita bênção! Segundo pesquisas, a Bíblia é considerada a literatura mais lida do mundo. Como livro a ser consultado, precisamos lembrar de que não se trata de uma obra de autoajuda, mas de ajuda do alto. Nela temos orientação da parte do Senhor sobre o caminho a seguir, do que devemos fazer. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, quando estamos tristes, cansados, ansiosos, desmotivados, etc. Encontramos nela a palavra poderosa que transforma o nosso interior. Eu achei interessante quando o comentarista coloca aqui, e eu já até citei lá atrás, mas não quis entrar em detalhe porque eu sabia que iria falar aqui, que a Bíblia não se trata de um livro de autoajuda, ou seja, eu pego a Bíblia e vou consultar a Bíblia, eu pego a caixinha de promessa e quero ver a caixinha, o versículo que vai sair para mim na caixinha de promessa. Aí a gente fala que tem que ter uma caixinha também de correção para ver se a pessoa vai ter coragem de comprar. Mas tudo bem. Mas o comentarista fala que a Bíblia não é um livro de autoajuda, mas é um livro que tem a ajuda do alto. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você vai receber do alto, de Deus para você, uma ajuda vinda do céu. E não algo que você vai encontrar aqui mesmo, não. Até porque, se o Espírito Santo não falar nada, de fato a Bíblia pode até servir como um livro terapêutico, um livro que vai te aliviar alguns sofrimentos, algumas dores. Mas se o Espírito não agir, esse livro não vai te apontar o caminho do céu. Não vai. Porque a finalidade da Bíblia é te apontar o caminho do céu, que é apontar o caminho do Senhor Jesus. Ele pode, só em você ler, ele já pode fazer de você uma pessoa melhor, não uma pessoa salva. Para ser uma pessoa salva, precisa de fato estar com o Senhor Jesus. Eu anotei aqui ainda que diz assim: os conselhos do Senhor nas Sagradas Escrituras nos conduzem às melhores escolhas. Ele nos propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Aí você vai escolher ou a vida e o bem, ou a morte e o mal, a bênção ou a maldição, e nos aconselha quanto ao que escolher. Deus vai dizer: olha, eu estou colocando aqui o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu vou dizer para vocês que é bom você escolher o caminho da bênção. Mas tem gente que prefere o caminho da maldição. E agora fazer o quê? Vai brigar com elas? Não. Não, porque elas vão usar o que está na Constituição brasileira. Sabe, uma das frases da Constituição brasileira é o seguinte: eu tenho o direito de ir e vir, ou seja, de fazer as minhas escolhas. É verdade. Concordo plenamente. Todos nós temos o direito de fazer a nossa escolha. Agora, se vamos chegar no céu, aí já é outra escolha. Aí já foge um pouquinho. E ainda eu anotei dizendo assim: escolhamos esconder a palavra em nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Não esqueçamos os seus preceitos, amemos a sua palavra e meditemos nela. Além de amar, precisamos meditar na palavra. É o que diz o salmista, e ele fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1. Nós falamos sobre o manual da vida, que é a Bíblia. E agora, uma pergunta. Aqui não é pergunta, mas eu faço uma pergunta para você. A Bíblia, ela é útil para você nesses dias que estamos vivendo? Ela é útil para mim nesses dias que estamos vivendo? Vamos ver se é, Nicolas. A mensagem da Bíblia contempla os povos de todos os tempos e lugares. Ela é atemporal e atua em seus ensinamentos. É tão vital para nós que é comparada a alimento. Ela nos dá instruções de como viver em sociedade, a começar pelo nosso lar. As Escrituras, em sua totalidade,
e inspiração são proveitosas, entre outras coisas, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Viu só? Eu vou fazer a pergunta mais esquisita que você já ouviu na sua vida. Mas eu vou te fazer essa pergunta. Você precisa almoçar? Precisa. Você precisa lanchar? Você precisa dormir? Você precisa tomar água? Não? Não acredito. Todos nós precisamos. O que eu quero dizer com essas perguntas que eu lhe fiz? Do mesmo modo que o nosso corpo físico, ele precisa do pão, do alimento, ele precisa da água, ele precisa do descanso, ele precisa se recompor para nós darmos sequência na nossa trajetória, na nossa caminhada. Nós vamos ver, o nosso corpo precisa, mas a nossa alma também precisa de quê? Precisa da palavra de Deus, precisa da Bíblia Sagrada, precisa que nós tenhamos o contato com esse alimento que não alimenta somente o físico, mas alimenta principalmente a nossa alma. Nos dá alegria, nos traz prazer, nos traz felicidade, nos ensina a viver em família, a viver em sociedade, a viver respeitando os outros, porque a Bíblia não faz acepção de pessoas. Jesus não fez acepção de pessoas. Então a Bíblia vai nos ensinar também sobre isso. E eu vou ler com você agora as palavras que Paulo falou ao jovem Timóteo, que diz assim, no caso ele fala que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. O que é ensinar? O que essa palavra ensinar, por que ela está bem presente na Bíblia? Porque ela está nos dando o sentido de alerta ou admoestação, ou seja, orientação. O ensino é para isso, é para nos alertar e para nos levar a discernir entre o que é certo e o que é errado. O que é redarguir? Tem o sentido de dar resposta com convicção. Nesta função, a palavra de Deus nos é útil na refutação dos adversários. Observação. Dar uma resposta com convicção não é você brigar, não é você bater boca, não é... Meu filho vai até rir agora que eu vou lembrar de um amigo. Eu sei que se ele ver, ele vai saber que eu tô citando ele. Não é só eu partir para o embate. Não é só a questão do embate, mas é um embate com base bíblica, né? Porque senão o embate acaba sendo um bate-boca, uma discussão que não vai ter nenhum fundamento. Então, responder com firmeza. Você é servo de Deus? Sim. A Bíblia é mentira? Não, a Bíblia é a verdade. Ah, mas eu não acredito. Eu acredito. Acabou. Ah, mas não tem mais, filho. Aí você, não é que você vai ser grosso ou grossa na resposta, mas você só vai responder o seguinte: meu amigo, se você não acredita na Bíblia, não posso fazer nada. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, mas eu não acredito. Tudo bem, filho. Fique com o seu ensinamento. Fique com aquilo que você aprendeu, porque não vai alterar o que eu penso. A minha convicção é que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você acha que não é, fazer o quê? No final, vamos ver quem está certo. Acabou. Não precisa discutir, ficar nervoso, né? Senão dá infarto. Então, responde. Vai rir. Vai ia lá conseguir tirar o crente da posição dele. Bem feito, o crente ficou doido. Não é assim. Então, responder com firmeza. Corrigir. A Bíblia é um livro de correção. Inclusive, tem um versículo que fala que o pai,
ele castiga, ele corrige o filho a quem ele ama. Então, se Deus nos ama, nem sempre ele vai dizer, Valmir, você tá bem. Ô, Nicolas, Nicolas, tá bonitão, Nicolas, cada dia tu tá melhor. Não, vai ter um dia que ele vai fazer, Nicolas, acerta, meu filho. Valmir, tu abre teu olho. É a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus nos corrige, não é para nos matar, é pelo contrário, é para nós vencermos o pecado que quer nos dominar. E a última palavra é instruir em justiça, para que tenhamos comportamento de verdadeiros cristãos aqui na terra. Ou seja, vou fazer uma pergunta para você e você vai responder. Qual o único justo que já teve sobre essa face da terra? Jesus. Ele mesmo. Jesus. Esse aí que você respondeu. Jesus, o único justo. Pastor, mas eu vi lá que Deus falou que não era justo. Entre aspas. Porque nenhum ser humano é justo. Nós temos em nós a justiça divina, a justiça do Senhor. Só ela. Fora disso, nós não conseguiremos alcançar. Então, nós temos que ter a justiça que vem do alto, e é essa justiça que vai fazer toda a diferença. Vamos concluir. A conclusão de hoje parece mais um ponto da lição, porque é grande. Ô, conclusão grande. Jesus é a própria palavra, o verbo de Deus. Portanto, a Bíblia é bem mais que um manual de consulta para questões terrenas. Ela pode nos fazer sábios para a salvação eterna. Jesus disse que aquele que tiver deixado algo para segui-lo, por amor do seu evangelho, receberá 100 vezes tanto já neste tempo e principalmente receberá no século futuro a vida eterna. Eu vou dar uma colherzinha de chá para ele, vou ler outro parágrafo e ele vai ler o último. Vou dar uma colher de chá para ele hoje, porque essa conclusão hoje está muito grande. A palavra de Deus foi escrita para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. A esperança não em nós mesmos, mas sim no Senhor e em suas gloriosas promessas. Esperança de ressurreição, de vida eterna, pois em esperança somos salvos. Que clamemos sempre para que o Senhor nos sustente em sua palavra e assim não sejamos envergonhados em nossa esperança. Maravilha! Chegamos ao final do nosso trimestre e já vamos na nossa próxima lição trazer a você um tema muito interessante. José, fiel até nas desventuras. Falaremos sobre personagens marcantes da Bíblia. Olha aí, só para você ficar com a aguinha na boca. Ó, personagens marcantes da Bíblia. E, com certeza, vai ser lições maravilhosas. Uma lição que talvez você nunca tenha ouvido falar, vai ser a terceira lição. As filhas de Zelofeade. Tu já ouviu falar nas filhas de Zelofeade? Não? Viu? O pedido que mudou a história. Absalão, você já ouviu falar? Sansão. Sansão tu também já ouviu falar também que ele era fortão. Sansão era forte. Samuel. Josué. Você lembra o nome do amigo de Davi? Tu lembra, não lembra? Então, Jonatas. O jovem rico. João Marcos. E vamos terminar lá para setembro. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Lá para setembro. Vamos terminar falando sobre Timóteo. 25 de setembro, falando sobre Timóteo. E agora, nós vamos terminar a lição de hoje. Se não se inscreveu no canal, o que eles devem fazer, Nicolas? Deixar o like, se inscrever e compartilhar. Compartilhar. Olha, e eu vou ver com o Nicolas para ver se ele deixa um presente para vocês aí em breve, tá? O Nicolas vai deixar um presente para vocês. Quem sabe, né, Nicolas? Ele só ri. Menino tá feliz, né? Que bênção. Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso
terceiro trimestre, que vai ser uma bênção. Amém. Até lá.